Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vitória de Filosofia e iremos dar início agora ao roteiro 5. Na aula anterior, você aprendeu um pouco mais sobre a biodiversidade, que é formada tanto por seres vivos quanto por elementos não vivos. Então, iremos dar continuidade nesse assunto a partir da página 15 da seção Lápis na Mão. A primeira questão vocês irão realizar da seguinte forma: vocês irão observar as características e os elementos, se são seres vivos, se são elementos não vivos, se são seres humanos. E a partir disso, vocês irão marcar um X para indicar as características desses elementos. Se você acha que sim, você irá marcar um X. Se você ficar na dúvida, você pode colocar um sinalzinho de interrogação. E se você achar que não, você deixa o espacinho em branco. No quadrinho você pode colocar assim: a característica nascer. Ela é uma característica dos elementos não vivos? Ela também pode ser considerada uma característica dos seres vivos em geral e dos seres humanos. Os seres humanos nascem, os seres vivos em geral, os animais, enfim, eles nascem também. E os elementos não vivos, eles têm essa característica de nascer? Aos que você acha que não, você deixará em branco, e aos que sim, você pode marcar um X. Se você tem dúvida, pode colocar uma interrogação. Há também a última característica ali embaixo: morrer. Os elementos não vivos, eles morrem? Os seres vivos em geral, eles também podem morrer? E os seres humanos? Ao que você acha que sim, coloque um X. O que não, você deixa em branco. E se você tem dúvida, você pode colocar uma interrogação. A questão 2 diz assim: anteriormente, você pôde observar que os seres humanos e os outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar dessas semelhanças, esses seres têm algumas diferenças. Faça uma pesquisa e descubra algumas diferenças entre o ser humano e dois outros animais. Então, essa questão 2, ela está solicitando que você faça uma reflexão a respeito dos indivíduos de uma mesma espécie animal e quais são as atividades que eles repetem involuntariamente para manterem a sua autopreservação, que é totalmente diferente das ações humanas, né? Em que os indivíduos possuem a capacidade de refletir a respeito da sua própria vida e das suas próprias ações. Pensando nisso, eu separei algumas imagens para vocês. Essa primeira imagem são as abelhas. O que as abelhas produzem? Elas produzem, com o néctar e o pólen coletado das flores, elas conseguem produzir o mel, a cera, o própolis e a geleia real. O mel, ele é um tipo de açúcar com alto valor energético que ele serve de alimento para as abelhas. Quando elas produzem, no caso, a cera, essa cera ela é utilizada para construir as células da colmeia delas, né? E então o própolis que elas produzem, eles têm uma função de proteger a colmeia de micro-organismos como vírus, bactérias e também outros insetos invasores. Ele está geralmente na entrada da colmeia e ele tem uma função desinfetante. Quando as abelhas operárias elas passam pela entrada da colmeia, elas são desinfetadas pela ação do própolis. Já a geleia real, ela é produzida pelas abelhas operárias e essas abelhas operárias elas produzem a alimentação das abelhas rainhas da colmeia. Então, é uma substância gelatinosa, ela tem propriedades regenerativas que essas abelhas jovens produzem. Também para o meio ambiente, ela é muito importante porque ela acaba reproduzindo as plantas quando ela realiza a polinização. Então, quando ela visita as outras flores, o pólen acaba caindo e acaba reproduzindo e fecundando outras plantas
E então a gente consegue perceber que sem essa polinização das abelhas, se elas não visitassem as flores com o pólen, deixando devagarinho os pólen nas outras plantas, algumas espécies das plantas elas não existiriam. E ela acaba fazendo isso tanto para sua sobrevivência, para sua alimentação, involuntariamente. Também as aranhas, né? As aranhas, elas tecem as suas teias. E para que elas tecem? Elas tecem que é para simplesmente garantir o seu alimento. Então, quando um inseto ou uma mosca, ele voa para a teia de aranha, ele acaba ficando preso, porque os fios são bem pegajosos. E então, é quando a aranha volta e captura e se alimenta. Na página 16, está pedindo para que você colhe uma imagem dos animais que você pesquisou. Você pode pesquisar algum desses que está na página 15, que pode ser o boto, o tucano, o coelho. Ou então você pode pesquisar um outro e dizer o que ele e os demais da mesma espécie dele, eles podem fazer para garantir a sua autopreservação. Se você não tiver como imprimir, não tem problema, você pode fazer um desenho. E mesmo assim, se você não quiser realizar o desenho, você pode escrever o nome do animal, ok? Eu sugiro também que você dê uma olhadinha no QR Code, que lá também tem alguns outros exemplos de animais. A questão 3, você irá realizar da mesma forma que realizou a questão anterior. Mas nesse caso você irá pensar no que os seres humanos são capazes de produzir, ou seja, quais são as ações que eles podem realizar. Alguns seres humanos eles podem fazer arte, outros praticam esporte, alguns cultivam alimentos, alguns constroem, outros ensinam. Então você vai dizer o que mais você sabe que os seres humanos fazem. Você vai registrar as informações na questão 3. Já na questão 4, você poderá realizar um desenho, uma colagem. E nesse desenho, nessa colagem, você irá refletir o que nos diferencia como seres humanos dos demais seres vivos, dos animais, e enfim. E em seguida você irá ilustrar, ou seja, você irá dizer qual atividade que nós, seres humanos, somos capazes de realizar e que nenhum outro animal pode fazer. Na página 17, iremos falar sobre a vida humana. Nenhum ser humano pode criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial à sua vida, diferentemente do que acontece com os demais seres vivos. Somente os seres humanos conseguem, de certa forma, conduzir sua vida por meio de escolhas realizadas nas mais diversas situações do dia a dia. Essas escolhas dizem respeito às atitudes de cada um consigo mesmo e com as outras pessoas, os demais seres vivos e também com o ambiente, que é necessário para a sobrevivência de toda a biodiversidade. Quando o ser humano constrói, quando o ser humano destrói, todas as atitudes dele, ele pode refletir na biodiversidade, pode refletir na sua própria vida, pode refletir na natureza, pode refletir na vida de outras pessoas que ele gosta ou que ele não gosta, e enfim. Na seção Conectando Com, poderemos saber mais sobre a diferença entre a vida humana e a vida dos outros animais no texto a seguir. Vamos ler? A vida humana. É claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme, exatamente como os animais. Mas sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar um pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar, pintar e uma infinidade de outras coisas. Tudo isso faz com que nossa vida seja humana. Coloquem agora na página 18. O homem dirige a própria vida. É como se os animais nascessem em um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando o ser humano nasce, no entanto, não há um papel definido.
Ele é que vai inventar a sua peça de teatro, vai inventar a sua vida. De acordo com o que você leu nos textos, desenhe a si mesmo nessa ilustração de palco de teatro. Quando você se desenhar bem bonito, ou se você não gosta muito de desenhar e você tiver uma fotinha disponível, você pode colar também. Na questão 2, você irá escrever uma breve descrição de seu modo de vida. Como você vive, como você anda, o que você faz, o que você mais gosta de fazer. Então, você irá descrever, na verdade, como você vive. São coisas reais que você faz, que você gosta de fazer, ou mesmo que você não gosta de fazer, você irá escrever nessas linhas, ok? Para finalizar, mais um lembrete. Você não esqueça de realizar sua atividade no Positivo On, em avaliações, e lá estará escrito Filosofia, roteiro 5, ok? Então, um beijo, um cheiro e até a nossa próxima aula.